Maravilhoso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento, Senhor Jesus Cristo, nós vamos mais uma vez estudar a Tua Santa Palavra. Que o Senhor envie o Teu Santo Espírito, nos capacita, nos ilumina, para que nós possamos entender melhor a Tua Palavra. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que o Senhor esteja conosco, perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Que a graça do nosso bom Deus esteja com você e toda a sua família. Vamos estudar mais uma lição da Palavra de Deus? Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. O que Jesus ensinou sobre a oração? Isso nós precisamos aprender, queridos. Lembre-se de uma coisa. Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, nós devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, fracos e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade de constante oração. Amém? Vamos lá. A primeira pergunta da lição de hoje. Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 1. E ali vamos ver qual foi o pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Vamos lá, Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Os discípulos, meus queridos e amados, sentiram a necessidade de orar. Então Jesus passou a ensinar sobre como deveria orar, instruindo-os a apresentar suas necessidades contínuas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. Ok? Muito bem. A certeza que Jesus lhe deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também uma realidade para nós hoje. Entende? Então nós precisamos expressar a nossa oração com sinceridade ao nosso Deus para que a nossa oração seja atendida. A segunda pergunta: que oração Jesus ensinou aos seus discípulos? Lucas 11 também continua no versículo 2 a 4. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Querido ouvinte, prestaram bem atenção aqui nesse texto? Muito bem. Correspondendo ao pedido, Cristo proferiu a oração do Senhor, tal como dera no Sermão do Monte, como está escrito em Mateus 6, versículo 9 a 13. Essa é uma oração modelo, meus amados, e apresenta elementos que devem estar presentes em todas as nossas orações. Devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia em harmonia com sua promessa. Amém? Muito bem. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Essa é a pergunta de número 3. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Vamos prestar atenção no texto. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar,
entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Queridos, a oração secreta só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão, entende? Ao orarmos, devemos abrir nosso coração a Deus como um amigo, falando de nossas vitórias e derrotas, perdas e ganhos, alegrias e tristeza. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias de seus filhos, sem ser, sem se interessar por seus problemas. Vocês estão compreendendo? O Senhor deseja que falemos de tudo o que acontece em nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, versículo 18. Olha que maravilha esse estudo. Isso é uma bênção, meus amados. Vamos para a pergunta de número 4. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? Vamos lá em Mateus 21, versículo 22. Diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Olha que maravilha do Senhor. Queridos, é maravilhoso saber que Deus se inclina de seu trono para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmo 55, verso 7 e Daniel 6, verso 10. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração. E devemos fazer o mesmo, meus queridos. Agora eu quero falar um pouco para vocês as condições para a oração ser atendida. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações. Vamos examinar algumas delas. Primeira condição, meus amados: sentir a necessidade de auxílio. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8 é o que nos diz: sentir a necessidade do auxílio. Então, os que reconhecem sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos, pois o coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, a bênção de Deus não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado dos pais. Entenderam? Muito bem. A segunda condição: orar com fé. Marcos 11, verso 24. Jesus elogiou muitos que foram curados por sua fé, Lucas 18, verso 42, e criticou a falta de fé até mesmo dos discípulos, Lucas 8, verso 25. Tiago ensinou que quando pedirmos sem fé, seremos como as ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento, Tiago 1, verso 6. Queridos, de fato, a Bíblia é clara em ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus 11, verso 6. Por isso também devemos orar com fé, queridos. Amém? Agora vamos para a terceira condição: obedecer aos mandamentos. João 15, verso 7. Queridos irmãos,
todas as dádivas são prometidas sobre a condição de obediência. Quem obedece à lei tem sua oração, ou melhor dizendo, quem desobedece à lei tem sua oração recusada pelo céu, como está escrito em Provérbios 28, verso 9. Pois Deus tem os céus cheios de bênçãos para aqueles que cooperarem com Ele. Queridos, todos quantos lhe são obedientes podem pedir o cumprimento de suas promessas, pois o apóstolo João ensinou, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 3, verso 22. Que estudo maravilhoso, não é verdade, meus amados? Que estudo abençoado. Nesse estudo nós vamos aprender muita coisa. Queridos, vamos então para a quarta condição: perdoar os que nos ofendem. Olha que forte isso. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26. Estude isso. Nesse texto, Jesus ensinou na oração modelo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, verso 12. Se esperarmos que nossas orações sejam atendidas, meus amados, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. E assim a nossa oração será correspondida. Devemos seguir este modelo, meus amados. Não esqueçam disso. Quinta condição: pedir segundo a vontade divina. Mateus 26, verso 42. Meus amados, o apóstolo João ensinou esta mesma verdade. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5, verso 14. Pois somos tão falíveis que às vezes pedimos coisas que não seria uma bênção. Deus, contudo, é tão bondoso que só atende o que sabe ser para nosso benefício. Olha que maravilhoso! Muitas das coisas que nós pedimos a Deus às vezes não é atendida, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Devemos entender isso, meus amados. Vamos então aqui para a sexta condição: perseverar e não esmorecer. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 7. Devemos perseverar e não esmorecer. Meus amados, a perseverança na oração também é uma condição para que ela seja atendida. Devemos orar sempre se questionarmos crer na fé e na experiência. Pois Paulo aconselhou perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, verso 2. Então devemos ser perseverantes na oração, não podemos desistir de orar. Você tem um filho que está afastado dos caminhos de Deus? Você tem um esposo que não aceitou a Jesus? Você tem uma esposa que está afastada dos caminhos de Deus? Vocês estão passando por uma situação difícil de vícios? Persevere na oração, porque logo ela será atendida. Amém? Sétima condição: orar em nome de Jesus. João 14, verso 13. Queridos irmãos, nós devemos orar em nome de Jesus e mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo em que cremos em nossas promessas e descansamos em sua graça. Pois Cristo mesmo declarou: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, verso 13. Meus amados irmãos, com tudo isso que nós estudamos, eu quero concluir dizendo o seguinte:
Deus tem 3 formas de responder às nossas orações: sim, não ou espere. A resposta sempre será sim, quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos foi o melhor para nós, ok? A resposta será não quando o que pedimos não for o melhor para nós. Ponto. Tiago escreveu: pedes e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, verso 13. Queridos, Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Ao mesmo tempo, por seu amor infinito, jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. Pois a resposta será: espere. Quando Deus desejar provar nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso desejo, talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedimos, mas a bênção virá mais à frente. É só esperar com paciência, como diz lá Salmos 40, versículo 1 e 2. Vamos orar, vamos pedir, vamos perseverar, mas vamos acreditar. Deus sabe melhor do que nós precisamos. Nós precisamos, meus amados irmãos, estarmos sempre em comunhão com Cristo. Amém? Meus amados, reflitam sobre isso, estudem sobre isso e vamos louvar comigo essa linda canção que diz: orando. Amém? Esse é um louvor lindo demais do CD Jovem. Vamos louvar com muito amor, com muita dedicação. E esse louvor é mais que uma oração. Amém? E logo mais nós voltamos para fazer uma breve oração. Que Deus nos abençoe. Amém. Recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração, orando posso ouvir a
Muito bem, querido ouvinte, que louvor lindo, não é verdade? Esse louvor nos faz nós estarmos mais perto de Cristo, não é verdade, meus amados? Que maravilhoso! Neste momento vamos finalizar com uma breve oração. Feche os seus olhos e falaremos com Deus. Pai eterno, todo-poderoso, sempre que nós oramos, Senhor, nós sentimos a Tua presença. Sempre que nós abrimos nosso coração, nós sentimos a Tua presença, sentimos a paz. Que o Senhor continue, Senhor, atuando em nossas vidas. Olha, Pai, possa ser que muitas pessoas aqui não tiveram um dia fácil, foi um dia complicado, foi um dia difícil, notícias que deixaram o nosso irmão, a nossa irmã um pouco abalado, mas, Senhor, que o Senhor venha confortar os seus corações, venha conceder esse momento de paz em suas vidas, por favor. Nós estamos estudando, meu Pai, temas maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Por isso nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua presença. Abençoe cada ouvinte aqui nesse momento. Perdoe nossos pecados e esteja conosco em nome de Jesus. Amém.